do dia, nesta manhã de segunda-feira, e como anunciado, nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios as vereadoras que representam o PSDB na Câmara de Vereadores de Itaió. Estamos recebendo a vereadora Marlise e também a vereadora Maria Clarice para falar sobre, enfim, o partido, as ações do partido, para fazer um resumo também sobre esse tempo de 3 anos que já se passou nesta legislatura e também sobre este 2016, além de tudo, um ano político. Estamos recebendo as bancadas, então a do PSDB também nos visita hoje, assim como o do PSD já visitou, o próprio PMDB já esteve aqui e ainda outros vereadores passarão pela nossa entrevista. Vamos iniciar com a vereadora Marlise. A vereadora, uma satisfação recebê-la na manhã de hoje. Qual o balanço que a senhora faz, primeiramente, desses 3 anos desta legislatura na Câmara de Itaió? Obrigado e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Primeiramente, é uma satisfação podermos estar aqui representando o nosso partido, o PSDB, e dizer que nesses 3 anos eu apostava em algo diferente. Eu nunca havia participado diretamente assim da política, sempre apoiando o PSDB, mas nos bastidores. E eu quero dizer assim que eu acreditava em algo diferente, que eu pudesse contribuir de alguma forma mais. Mas através da Câmara eu tenho plena certeza que a gente conseguiu dar ao Executivo total governabilidade. Os projetos, nós tivemos 2 ou 3 nesses 3 anos que foram rejeitados. Temos esse direito de poder rejeitar esses projetos, mas eu vejo assim que eu tenho um outro sonho, que seria assim, continuar fazendo o meu trabalho que eu fazia já antes da política, de contribuir com a população. Mas assim, eu hoje não sou mais candidata, com certeza, tá? Tenho isso comigo. Mas eu com certeza quero continuar contribuindo com o meu partido, o PSDB, e apoiando aos novos candidatos que virão. Mas eu vejo assim que a Câmara, na verdade, nós temos que ter uma proximidade maior com o Executivo. Eu vejo assim que a harmonia ela deveria ser maior, mesmo sendo aprovado todos os projetos, como aconteceu até então, mas poderia ter sido de uma forma um tanto quanto melhor. Vejo assim que talvez o problema possa estar na Câmara, no Executivo. Faltou aquela harmonia, então era nisso que eu apostava que poderia ter acontecido. Mas eu vejo assim que ainda temos o decorrer deste ano, que muitas coisas boas com certeza virão a acontecer. Pois é, vereadora Clarice, também estendo a mesma pergunta, gostaria de saber qual que é a sua opinião desses 3 anos desta legislatura, enfim, um período de algumas polêmicas, tivemos CPIs, enfim, qual que é o balanço que a vereadora faz? Obrigado, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia a toda a equipe da Rádio Educadora e especialmente um bom dia carinhoso a todo o povo de Itaió. Nesses 3 primeiros anos, eu já vi mais madura até do outro meu mandato. A gente tem muita expectativa e nem todas foram atendidas. Tivemos com o nosso executivo algumas diferenças, assuntos que seriam simples, pedidos que fizemos através da Câmara de Vereadores, de requerimentos, ofícios, que não seriam para nós vereadores, para nós nos promovermos, mas para ajudar a sociedade em geral, a quem nos procurou e solicitou. E muitas vezes não fomos atendidos. Os vereadores, acompanhei todas as reuniões de Câmara, reuniões com comunidade que tivemos, e eu percebi que poderíamos ter um governo mais presente com os vereadores, presente com a sociedade e ter atendido mais. Só para ter uma ideia, quando o vice, o Aristides, assumiu, eu levei ele até na Vila Mariana, onde tínhamos um problema de esgoto, e naquele curto espaço de 30 dias, ele conseguiu resolver um problema com a situação lá da Vila Mariana. Ocorre que às vezes eu não consigo entender se é porque não nos atende porque é de partido diferente, mas para esse mesmo prefeito nós pedimos votos. Nós somos uma coligação. Eu esperava muito mais, mas temos ainda a nossa trajetória e
quero terminar assim esse mandato de cabeça erguida e dizer que eu fiz o máximo que pude, porque é para isso que a gente está lá e fazendo um bom mandato para ficar na história de Itaió. Referente à CPI, quando se questiona algo, temos que ver o que está acontecendo. Não tenho receio nenhum de participar de comissões de CPI, porque temos que ser transparentes com a população. E é isso, Jefferson. Vereadora, ainda aproveito, né, para falar sobre a audiência pública, né? A gente fez esse resumo desse período e nesta semana nós tivemos uma audiência pública. Até nós trabalhamos para fazer um convite à população, até a pedido da Câmara de Vereadores, para debater a questão de salários, a questão de horário de funcionamento. Enfim, a vereadora esteve presente, fez parte lá. Qual que é a visão, enfim, qual que é o resultado, o resumo desta audiência pública, vereadora? Eu não acredito que foi tão produtiva como deveria ser. Comentava-se que em torno de 400 pessoas. Eu, quando cheguei no local, eu pensei que não teria local para estacionar meu carro na Coronel Federsen, mas poucas pessoas participaram. A audiência pública, nós queríamos ter abordados mais assuntos até relevantes para a sociedade, como um deles, a questão das farmácias, do plantão das farmácias, e o presidente não nos permitiu. Ele disse que somente o que estava na pauta, que seria o subsídio de vereadores, as diárias, a rampa ou o elevador. E eu digo que eu não percebi tão produtiva, porque a comunidade que estava lá presente, ela não foi tão bem esclarecida. Não tinha orçamento de quanto seria uma rampa, de quanto seria um elevador, não tinha o subsídio do vereador. Eu tive que informar o presidente da Câmara quanto que nós recebemos líquido, porque o presidente não sabia, porque ele ganha mais do que um vereador. Teve uma professora que foi lá falando inverdades, que ela recebe em torno de um salário mínimo, criticando vereadores. No portal da transparência, essa mesma professora ganha mais de 5 mil reais. Teve ex-vereador que criticou o subsídio dos vereadores, mas na época que ele foi vereador, ele renunciou. Então são coisas que a comunidade tem que se informar o que está acontecendo. Pelo que eu sei, antigamente, tinha até o pagamento pela sessão extraordinária. Hoje nós não temos. Não estou defendendo hoje subsídio elevado ou não. Temos que ter o bom senso e ver o que a Constituição nos permite. Tá certo. E sendo a mesma pergunta, a vereadora Marlisa, qual que é a sua opinião sobre a realização dessa audiência, vereadora? Para mim, a audiência ela é positiva. Quero parabenizar a ideia do vereador Macopi, mas eu vejo assim que ela é positiva quando é para não nos promover pessoalmente. Realmente, como a vereadora Clarice colocou, se esperava de 400 pessoas para cima, segundo era a conversa. E percebeu-se que estavam lá 90 pessoas. Então eu vejo assim que a nossa população ela está descrente. E era um assunto realmente polêmico, porque na rua as pessoas nos cobram. Diante o horário, esse horário nós não podemos participar, teria como mudar? Em 2013 eu fiz vários requerimentos pedindo que mudasse o horário, não aconteceu. Então assim, era o momento de o povo se manifestar, mas veio a nossa minoria. Quanto ao salário, eu vejo assim, se der para diminuir, se isso é para o bem de todos, que aconteça. Mas eu vejo também assim que, por que o vereador Macopi não colocou isso já em 2013, quando ele assumiu como vereador? Por que no último ano? Por que não em 2015, quando ele assumiu como presidente? Por que ele fala tanto de diária se ele usufrui das mesmas? Citando até na audiência Curitiba, que é um local que ele fez alguns cursos, dizendo que de lá sobra 60% praticamente das diárias. Então ele que devolva ao executivo. O executivo necessita muito disso. Hoje nós temos as nossas estradas que o município não está conseguindo mantê-las. Então veja assim que comece então, se ele quer ser o exemplo, que faça desde o início. Então assim, eu acho que poderia ter sido diferente se a população tivesse sim participado e se manifestado realmente para que isso viesse a acontecer. E fora isso, a gente vai agora aguardar, isso vai ser discutido, né, na Câmara, nas comissões,
e para ver o que vai acontecer. Tá certo. Vereadora Marlise, ainda falando sobre a questão da presidência, hoje nós devemos ter a entrega do cargo de presidente. O vereador Macop já anunciou que não ficará como presidente nesse último ano legislativo, e se comenta, né, nos bastidores a respeito da cadeira após uma votação parar nas mãos, né, do vereador do PSD, o Valmor Zangelini. Enfim, não questionando o nome do Valmor, mas qual que é o posicionamento do PSDB, ou na sua visão, sobre esta nova eleição para presidente da Câmara de Itaió? Na verdade, Jefferson, quanto ao PSDB, nós já até conversamos a respeito disso, nós não temos problema nenhum em votar para o Valmor. É um companheiro excelente aí que convive com a gente nesses 3 anos. Nesses 3 anos eu pude conhecê-lo melhor. Como passou o Arno como presidente, também tivemos um bom convívio com ele também. Passou uma COP. Hoje, acredita-se então que hoje à tarde isso vai acontecer. E assim, dizer que nós do PSDB vamos sim apoiar o Valmor, não temos problema nenhum. E acredito na competência dele também, até porque sabemos que é algo entre eles, já tinha esse acordo, nós respeitamos. Então assim, eu vou falar por mim, o meu voto eu não tenho problema nenhum em dar para o Valmor tranquilamente. Tá certo. Vereadora Clarice, na sua opinião sobre essa nova eleição para presidente, o nome do Valmor talvez seria o mais correto? Enfim. Se ele é candidato, porque tem pessoas que não têm a pretensão de ser presidente, né? Se ele é candidato, tem o apoio do PSDB, ele também já falou comigo, e apoio ele, eu creio que ele vai ser um presidente companheiro e responsável, e teremos muito mais acesso com ele do que estamos tendo atualmente com o Macop. Nós não queremos um presidente ditador, queremos um presidente que seja, como já falei, companheiro da comunidade, acessível aos vereadores, e creio que é um grande nome. Ele tem tudo para ser um bom presidente e fazer o mandato. Só para lembrarem que eu, quando entrei com mandato de segurança, eu nunca tive nada contra o Arno Xavier, mas temos que cumprir a lei, a nossa lei orgânica, regimento interno, e eu fui responsável para tirar o Arno, através da justiça. Voltou o Macop, não fez um bom mandato como nós pensávamos que faria, mas agora com o Valmor Zangelini terminando esse mandato como presidente, tem total apoio da vereadora Clarice. Vereadora Clarice, aproveitando ainda para falar de votação, nós estamos no ano político e sempre que aparece alguém aqui para falar de Câmara ou falar de Executivo, a gente cita as eleições. O PSDB é o partido que faz parte do governo Glenbeck hoje aqui em Itaió e é um dos partidos que mais se fala que terá um candidato a prefeito. Enfim, como que estão os bastidores do PSDB para as eleições em Itaió? Nós temos o pré-candidato, Valmir Gusque, que representa muito bem o nosso partido, é o presidente do partido. Temos também nomes de lideranças que pretendem também entrarem na política, candidatos a vereadores. Hoje nós não temos ainda uma coligação definida, estamos ainda negociando. Creio que nos próximos meses ou dias, não se sabe, já saberemos com quem vamos coligar, mas se as nossas ideias não forem, eu não posso dizer autoritárias, mas tem que coligarem as ideias com os outros partidos. Se as nossas ideias não forem unânimes, nós vamos sozinhos, nós teremos um candidato e faremos uma chapa única. E temos bons nomes, pessoas respeitadas na comunidade e pessoas que têm muita possibilidade de trazerem mesmo, elevarem o nosso partido para que a gente consiga essa eleição. Tá certo. A mesma pergunta eu estendo à vereadora Marlisa. Qual que é a visão da vereadora do PSDB nas eleições 2016 em Itaió? Eu vejo assim que, Jefferson, chegou o momento do PSDB. Durante muitos anos nós sempre fomos o vice e o PSDB nunca teve a oportunidade de mostrar
realmente como prefeito, o seu trabalho, o que ele quer para Taió? Quais são as ideias do partido para esse Taió? Então hoje nós temos como pré-candidato um nome, como a Clarice falou, forte, o Almir. Temos outros que nós poderíamos citar que, na verdade, todos que são filiados ao PSDB podem ser pré-candidatos. Então, assim, estamos aguardando essas negociações, essas reuniões, para ver se realmente vamos conseguir ter essas coligações, se as ideias vão bater com os outros partidos, porque primeiramente temos que ter afinidade nos mesmos pensamentos. E, como a Clarice falou, se realmente isso não vier a acontecer este ano, o PSDB está decidido. Ele vai sozinho se caso for necessário. Mas nós sabemos que nós precisamos de alianças. Nós precisamos de pessoas de outros partidos com a gente. Então, assim, as negociações estão acontecendo, mas isso se define realmente quando chegar agora a... como é que eu digo ali? A convenção. Então, na convenção é que fica realmente definido o que vai acontecer. Mas eu vejo assim que nós temos um nome fortíssimo, que é o Almir. Torço para que dê certo e que o PSDB realmente, nesse decorrer agora desse ano, eu como vereadora, a Clarice, o Aristides como vice, possamos sim mostrar, ter a oportunidade daqui um pouco de mostrar um pouco a mais do nosso partido. Porque eu só queria colocar uma coisa aqui, referente ao presidente Macop, que teve algo muito positivo que ele fez. A devolução de 2015 de R$422 mil ao executivo. Isso sim, é uma economia não só do presidente Macop, mas de todos os vereadores em conjunto. Porque se nós não tivéssemos ajudado, isso não seria possível. Então deixar claro à população que isso foi com a ajuda dos 9 vereadores. Nós concordamos que isso acontecesse e com isso ajudamos ao executivo com R$422 mil, que é muito dinheiro. Então, assim, espero que no decorrer deste ano isso aconteça também. Tá certo. Vereadora Marlisa, a gente quer agradecer aqui a participação e gostaríamos que deixasse um recado a todos que nos ouvem nesse momento aqui no nosso Jornal da Educadora. Eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de podermos estar aqui, colocando um pouquinho do nosso partido e pedir à população que se filiem, que busquem, que analisem bem, que olhem quem vão ser os candidatos futuros, que realmente prestem muita atenção nisso. E dizer também que, no que depender de mim, com o executivo, eu serei parceira, com certeza, mas nunca esquecendo que nós estamos aqui para fiscalizar. Então, serei sim parceira dentro daquilo que for correto. Fora isso, sempre disse ao prefeito que não contasse comigo, porque diz que na vida a gente tem que ter um rumo. Ou tu é situação ou oposição. Eu nunca fui nem situação nem oposição, eu sou a favor das coisas corretas. E na minha vida sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Então, agradecer novamente ao apoio, a oportunidade que nós estamos tendo e dizer que nós estamos à disposição sempre que for necessário. Obrigada. Também estendo esse espaço, a vereadora Clarice, também para suas considerações, vereadora. Obrigado. Eu quero solicitar à população de Taió, principalmente quem tem terrenos baldios na nossa cidade, para que consigam limpar, porque a nossa cidade está muito feia. Fala-se muito na Câmara de Vereadores da limpeza da cidade, mas os passeios que a prefeitura limpa, eles não estão praticamente dando conta. Semana passada falei com um servidor que faz esse tipo de serviço, ele disse que em 4 pessoas estão fazendo essa limpeza nos passeios. Se vocês passarem perto da Igreja Matriz Cristo Rei, seguindo até na Avenida Nereu Ramos, vocês vão perceber que do lado ali do Cine Atenas, o mato está tomando conta. As pessoas já estão invadindo a via pública ali dos carros porque não tem um espaço para passar. Sábado percebi lá perto da loja do Tomelin, que já tem até pé de milho do lado dos postes de energia elétrica.
A nossa cidade está feia, mas precisamos também da contribuição das pessoas para cuidarem da cidade. Se cada um fizer seu pouquinho, a prefeitura consegue também fazer a parte dela e deixá-la mais bonita. Uma solicitação especial à prefeitura, sempre a questão da saúde da nossa população. Os agendamentos, exames, remédio, que a pessoa precisa de mais necessidade, que deem toda a atenção especial. São essas pessoas que mais precisam. E dizer também que sempre estarei à disposição, se precisarem de mim, é só me procurarem, sempre estou à disposição para ajudar, para nós fazermos de Itaió uma cidade muito bonita e muito agradável de se viver. Muito obrigada, Jefferson, obrigada, Rádio Educadora, um grande abraço a todos.